Bispa Nadi, vamos reagir aí à Imaculada Bispa, que nada contra ela, poxa, ela já até me defendeu no caso da Imaculada Santa do Cabelo Branco, mas não é por conta disso que eu vou passar o pano também, né? Muito bem. Mas vamos lá, vamos reagir aqui à futura presidenta do Brasil, Dilma Bispa Nadi. Vamos ver aqui sem zombaria. Vamos escutar aqui. Reagir ao fogo do inferno pro santo Lula e o fogo do inferno pro santo Bolsonaro. Todos eles no caldeirão do Hulk. O Senhor, seu Deus, quem fez o céu e a terra, o mar e tudo que há neles, e que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá o pão aos famintos, o Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, é de geração em geração, louvai ao Senhor. Então, amados, a primeira visão que Deus me deu é que esse povo aí que está encarcerado do 8 de janeiro, né, é por causa da idolatria ao homem, que foram idólatras de Bolsonaro. Por causa disso, Deus permitiu, mas o Senhor vai soltar, como está escrito aqui no verso 7. Agora, peraí, é reação, né? Eu tenho que parar e comentar. Eu estou dando total razão a ela, 100% para a pastora, não, bispa, agora é bispa Nadi. Muitos estão presos exatamente, sabe por quê? Por conta da idolatria mesmo, do fanatismo, da alienação. Como eu estava falando na live recente sobre o posicionamento do partido do PL do Bolsonaro, especialmente do seu presidente, Valdemar da Costa Neto, que disse que existiam os golpistas. Talvez, quiçá, não sejam a maioria, e sim a maioria que foi induzida em nome de uma causa, em nome do Bolsonaro, que o que ele fez foi picar a mula, foi sair do país. O santo deles não ficou como Jesus. Jesus não abandonou a cruz. Foi até o Gólgota, até ser morto, expirar pelos nossos pecados. Ter o ato consumado e expirou, morreu pelos nossos pecados. Bolsonaro não morre pelos nossos pecados, pelos nossos crimes. Já até pelos dele, ele não morre, imagina pelos outros. Então aqui é uma grande verdade da Nadia aqui. Vamos seguir. Faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos, o Senhor solta os encarcerados. Glória a Deus. Ele vai soltar esse povo muito em breve. Ele permitiu por causa da idolatria nesse país. Muitos são idólatras de político e da política. Põe a esperança em homens que estão prestes a morrer, a sair da terra. E são frustrados, com certeza. E o Senhor mostrava uma visão com o presidente dessa república, que ele morria. E Deus abriu um telão assim e me mostrava o inferno. Eu não fui arrebatada. Foi um telão que Deus abriu na minha frente e me mostrou ele descendo aos abismos eternos. Chegava lá no inferno, Satanás estava à espera dele, e ele chegava com um pedaço de papel e uma caneta. Em seguida, né, chegava o Bolsonaro, com os olhos cheios de sangue, aqui na cabeça saindo sangue, passando pela orelha dele, indo pingando no ombro. E ali eu não vi para que lado ele ia, para o inferno, eu não vi tortura do Bolsonaro, ele chegava ali, eu dizia para Deus assim, ele também aqui no inferno? Aí o Senhor disse que ele nunca entregou o seu coração verdadeiramente a Deus. Ele nunca fez a confissão sincera, aceitando Jesus como seu Salvador. Vamos lá. Ela fala que o Lula vai morrer, todo mundo vai morrer um dia. Inclusive ela, todos nós. Que ele tá no inferno. Eu não tô aqui para defender nenhum político, tá? Só comentando. Tá no inferno.
E aparece o Bolsonaro como surpresa. E ele disse, mas tu aqui? E ela diz, olha, ele está aqui porque ele foi um falso cristão. É isso, de certo modo, a gente vê. O camarada que fala sobre família tem 3 mulheres, casado pela 3ª vez, com filhos de cada mulher, e elas estão todas vivas. Um camarada que, de certo modo, com todo respeito, é até covarde, manda os outros ficar no primeiro pilotão, como ele disse, nas próprias palavras dele. Vocês vão na minha frente. Quer dizer, vocês morrem por mim, vocês vão presos por mim, e eu vou para os States. Isso não é atitude de cristão, porque um verdadeiro cristão, ele ajuda um ao outro. A Bíblia diz claramente, ajudeis uns aos outros. Ajudei um a carregar a cruz do outro. Não é para deixar o outro carregando, além da cruz dele, a sua cruz e saltar fora. Estou falando do contexto bíblico, não estou falando do contexto de política, para vocês entenderem. Uma outra coisa também a ser dita, todos os políticos praticamente hoje em dia, por conta da igreja corrompida, querem o quê? O público evangélico católico. Então eles vão falar palavras agradáveis a esse público. E muitas das vezes eles não creem em nada daquilo que eles dizem. Não são cristãos, não vou dizer nem crentes. Às vezes são de outra religião ou religiões, no plural. Às vezes são ateus. E o povo, não, é o santo. É o bezerro de ouro. Inclusive o Antônio de Paula agora mudou de time e está dizendo que está servindo para acabar com o bezerro de ouro. De certo modo, está sinalizando para o Lula. O que adianta atacar um bezerro de outro para criar outro? Sai Bolsonaro, bezerro de ouro, entra o bezerro de ouro Lula. Mais do mesmo. Uma coisa, deixa bem claro, você pode votar, você pode escolher o seu candidato, seja quem ele for, você pode comemorar a vitória dele, não tem nenhum problema. Agora, você morrer por conta de um candidato, você fazer loucuras que atentam contra a sua própria vida, que sejam ilegalidades do ponto de vista da lei dos homens e imoralidades do ponto de vista da lei divina, você com toda certeza é um idólatra gado. Colocar idólatra gado dá uma cacofonia, dá um outro significado aqui, uma outra configuração. Quer dizer que você é um idólatra, que você é um alienado, que você não é cristão. Pois é, mas vamos escutar o que ela diz aqui. Ele não fez de coração nas igrejas por onde ele passou. Ele não é crente em Jesus Cristo. Isso o Senhor me disse. E ele ia parar no inferno. Isso eles estão aqui ainda em vida e as suas almas fulguram no inferno. E o Senhor me deu essa visão desse presidente. E ali ele chegava e chamava Satanás de cara. Dizia assim, cara, eu fiz mais do que todos os outros presidentes que já houve nesse país. Então Satanás pegava uma caneta metalizada de 1,5 m a 2, como uma vara comprida, e cravava nas costas desse presidente. E ali jogava ele a uns 50 metros ou mais de distância. Jogava assim com ele cravado naquilo. E ali ele voltava como um imã para onde estava Satã, pegava a caneta e dizia, cara, olha aqui as canetadas que eu dei, mostrando um papel e a caneta. O diabo não tem misericórdia de ninguém, irmãos. Ele está ali para judiar das almas, para torturar. E ali ele pegou de novo, fez a mesma coisa, e dessa vez eu senti a agonia, o Senhor fez com que eu sentisse nas minhas costas a agonia, a angústia que ele sentia, esse presidente, a tortura que ele estava sofrendo, eu pude sentir a agonia dela, foi terrível. Aí indiretamente está fazendo politicagem aqui. O Bolsonaro foi para o inferno, mas não foi castigado. O Lula foi castigado. Eita, só maravilha, hein? Foi terrível. E ali eu ficava procurando aonde tinha ido Bolsonaro lá dentro do inferno, mas eu não achava mais. E ali a visão terminava dessa maneira. Então quer dizer que o Bolsonaro foi fazer um passeio no inferno. Aí eu me lembro da música do Marcelo Nova. Uma temporada no inferno. Bem-vindo para mais uma temporada no inverno. Não é inverno, não, é no inferno. Então, Bolsonaro, segundo a visão
da Nadir foi fazer o quê? Um happy hour no inferno. Foi passar as férias no inferno, uma temporada no inferno. Não foi nem castigado. E o Lula já ficou lá, já chamou o Satanás de cara, de parceiro, de companheiro, e faz o L, e viraram amiguinhos. Olha a metáfora, né? Para a gente meditar assim, além das mentes pequenas. É uma maravilha isso, né? Ela até indiretamente dá a entender, então, que o Bolsonaro foi para o purgatório e então foi para o céu. Que Deus permitiu o Bolsonaro ir para o inferno, não foi castigado, porque ela não viu mais ele no inferno. Ali foi o estágio dele, entre aspas, de purgatório, para ele ascender os céus. Ele é o mito, ele é o santo, Imaculado Conceição. Eita, vamos lá. É as teorias dela aí. E o senhor falou que eu podia gravar e pedir aos irmãos queridos, à igreja que me ouve, que nós nos unamos em oração para ele nos dar uma vida melhor nessa pátria. Glória a Deus. O que o senhor está pretendendo fazer no nosso Brasil, né? Nos dá uma pátria melhor pelo poder da oração. Se nós nos importar com isto, acreditar nisto, glória a Deus, que o Senhor pediu a oração de todo o povo cristão brasileiro. Vocês que me ouvem, vamos orar. Antes de eu falar o resto, aqui está também conosco a nossa irmã missionária Cristina, que vai falar também sobre... a irmã vai falar já sobre algumas coisas que bate com a visão que Deus me deu e entra em concordância com essa oração que Deus falou comigo depois que eu tive essa visão desse presidente no inferno e do Bolsonaro. E aí eu estou orando já para Deus nos dar um presidente tipo Bukele lá de El Salvador. Olha. Porque aquele resolveu o problema do país dele, né? Eu estou pedindo a Deus que suscite uma assim, que levante uma assim, se for da vontade dele. Talvez uma pastora Nadir aí, vote nela como está aí no título, né? Ou vai ser o Marçal, o presidente do... Porque Deus... o Marçal teve no El Salvador, então ela é marçalista, olha. Ele não faz essas coisas se o povo não clamar. Né? Se o povo não clamar... Por isso, não se importar com isso, o senhor também deixa o povo viver como quer. E deixa a pátria andar por aí na mão desses malfeitores, desses partidos das trevas, que é das trevas mesmo. E ali o senhor dizia... Está vendo aí? O PT, que deu perda total, é partido das trevas. Não é partido trabalhista. É complicado, né? E o PL é o partido do quê? Luciferiano, de Lúcifer, né? PL é o partido Lúcifer, luciferiano. Eita maravilha, esses crentes é só Deus na causa. Vamos lá. Que queria fazer isto, mas a igreja, os cristãos, tinham que orar. Não é? Também eu quero dar uma visão que eu tive. Eu não sei se foi arrebatamento de sentido, me pareceu que não foi um sonho. Para mim, foi um arrebatamento de sentido. Deus me levava no Irã. E eu vi o líder do povo lá. Os crimes deles são terríveis. E vai acontecer algo terrível no Irã. Mas Deus, amados, não me deu detalhe do que seja. Como me deu do Líbano, está aí se cumprindo. O que o senhor falou ano passado, em outubro do ano passado ele me usou, está aí os vídeos no nosso canal, e está se cumprindo que o Líbano ia sofrer muito, a mão de Deus ia pesar terrivelmente no Líbano, está acontecendo. No Irã também ele mostrou que a mão dele vai pesar muito no Irã, e esse líder, ele está doente, eu via ele doente nesta visão, né? E via as maldades dele. Ele matava 2 soldados, só porque os 2 soldados não traziam boas notícias. Eles não puderam resolver lá uma situação que ele ordenou,
E ele pegou uma coisa semelhante a uma espada, era semelhante a uma espada, e cortava do coração abaixo desses 2 soldados. Eles caíam no chão agonizando. Eu fiquei horrorizada. E o senhor, eu falei com o senhor, mas só por isso, por eles não trazerem boa notícia, e o senhor disse que sim, que no Irã se matava por qualquer coisa sob a ordem deste homem que está lá Tá, peraí, ela tá falando do líder do Irã, Ali Khamenei. Tá falando desse aí, do famoso, que era falado no passado, Ahmadinejad, que era amiguinho do Lula. Esse deve ser também, vamos ver, o Ahmadinejad já morreu? Ahmadinejad. Opa, apareceu ali. Mohammad Ahmadinejad. Tá vivo esse Ahmadinejad? 68 anos. Então agora é o Ali Khamenei. Aí, o que ela tá falando. Ela não sabe, talvez, que o Irã e o Iraque eram nada mais, nada menos que o paraíso onde Adão e Eva estavam. Representavam no passado a Mesopotâmia, Ur dos Caldeus, por aí diante daquela cidade do Antigo Testamento, ficava mais ou menos próximo de Irã e Iraque. Imagina só, era mais no Iraque. O Iraque sendo o paraíso de Adão e Eva. Hoje é o inferno, né? Ela não sabe. Depois ela vai fazer uma profecia dizendo, eu fiquei sabendo. Quando o Bruno chega. O paraíso de Adão e Eva era no Iraque. A terra ali abençoada. Ó. Está localizada na região da Mesopotâmia, atual Iraque. Aqui, eu vou mostrar para vocês. Isso quem não estuda não sabe. Jardim do Éden. Paraíso de Adão e Eva é considerado por alguns estudiosos como real e está localizado na região da Mesopotâmia, atual Iraque. Diz que, ali está Gênesis, né? Diz que o Jardim do Éden está rodeado por 4 rios. Pison, Geon, Tigre e o Eufrates. Entendeu? Agora você vai analisar onde fica o Irã. O Irã fica perto do Iraque, não fica? Então está tudo junto e misturado. Apesar que realmente seja precisamente aonde está situado o país do Iraque. Lembrando que já tivemos a guerra do Irã no Iraque, próximo, obviamente, de Israel. Ó, aqui eu peguei um mapazinho. O Irã é vizinho praticamente do Iraque. Bagdá é Iraque, Teherã é Irã. Ó. Por aí, é Terra Santa, é paraíso, próximo do paraíso. Ó. O Iraque está ali, ó. Vendo aqui, ó. O Irã ali, ó, é divisa. Mais divisa do Iraque, Síria, e a Bíblia fala da Síria, Síria. Damasco, ó, onde Paulo teve, a Síria. Tudo aí. É onde está Israel, vamos colocar Israel aqui. É importante saber de história, de geologia. Ó. Vocês estão vendo o mapa aí? Israel, Líbano, Jordânia. Aí tem o Egito, que a Bíblia fala. Ó, aí na Jordânia tem o Iraque. Depois da Jordânia é Iraque. Israel fica perto da Síria. Logo após o Iraque é Irã. Aí vem Afeganistão e outros países. Aqui tem a Arábia, que a Bíblia fala da Arábia. Arábia Saudita. Aí. A Líbia, Egito, Sudão, Etiópia. Tem palavra lá da Bíblia, tem mensagem da Bíblia que fala da Etiópia. É tudo aí Terra Santa. Onde estão esses conflitos todos aí? De Hezbollah, que é um grupo terrorista, de Hamas e Companhia Limitada. Agora vamos voltando a Santa Nadir falando, explicando para nós aí mais revelações do raio-x de dirigindo a nação. E ele queimava incenso ao Deus dele, que não ficava claro para mim, ou aos deuses dele. E ele queria que todo mundo pensasse como ele, vivesse como ele. E ele tirava a liberdade do povo. Queria que todos tivessem uma religião, provavelmente a dele. E ali ele mandava 2 jovens que não tinham religião,
Ele mandava que aqueles 2 jovens tivessem um sinal na cabeça. E vinha alguém com um objeto cortante e cortava do lado, assim, da cabeça daquele jovem, sem anestesia. Dava os pontos sem anestesia. Era um corte, assim, de uns 10 centímetros na cabeça do lado, para sinalizar, para ficar a cicatriz sinalizando que aquele jovem não era de acordo com o governo, não tinha religião. E eles choravam copiosamente. Eram 2 jovens de 17 a 18 anos, por aí. Esses jovens estavam procurando emprego, procurando viver a vida deles, e eles foram, né, achados culpados por não ter uma religião e sofreram essa pena. Era ordenada por esse líder do Irã, que fazia isso com eles. E outros tipos de coisas que não é lícito dizer aqui também, né? Qualquer coisa que não concordasse com ele, que se falasse, a pessoa se tornava réu de morte por ele, ordenado por ele. E eu via ele doente, eu via ele vomitando uma água suja de dentro dele, eu via ele cair no chão como tivesse um ataque epilético, e aí vinha um homem, levantava ele, e ele não morria, não tinha morrido com aquilo, mas ele estava bem doente na visão que Deus me deu. E aí, meus irmãos, Deus começou a falar comigo depois da visão que era para nós nos unir numa só fé, no só amor, na oração, no mesmo espírito, querendo, não é, a mesma coisa de um país, de um Brasil melhor, que ele faria isso por amor da igreja dele, por amor dos seus filhos, das suas filhas. Glória a Deus. E eu creio nisso, né? Não vamos pôr nossa confiança, como está dizendo a palavra aqui no verso 3, não confieis em príncipe nem filho dos homens, em que não há salvação, que são homens. Agora tem que orar para tudo. São homens como nós, comedores de arroz e feijão. São homens. Peraí, mas agora é para orar para Deus abençoar, mas não era que Jesus ia vir e acabar o mundo, agora é orar para Deus abençoar, para trazer os melhores líderes para a terra. Não é para que aconteça guerras, para que os líderes briguem um com os outros, ou melhor dizendo, que as nações entrem em guerra e acabe o mundo. Ah, que legal. Vamos estar mudando o discurso evangélico, vocês já perceberam? Eles viram que a pregação de vinda de Jesus já não cola mais, porque realmente, se você estudar de acordo até mesmo com o estudo teológico, não tem precisão alguma, imagina tirando o estudo. Imagina para filósofo, imagina para gente racional. E agora eles vêm com Deus, com a ideia de que Deus vai abençoando a terra, vai abençoando a terra. Para você ver, né? Sim. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz, maldito o homem que confia no homem. Né? Ezequiel profetizou sobre isso. Né? Ou Jeremias, se não me falha a memória. Não foi Ezequiel, não. Foi Jeremias. Jeremias que falou. O homem não confiar no homem. Jeremias 17:5. Jeremias 9:4 fala: não confieis no amigo e nem no irmão, porque o irmão anda enganando e o amigo anda caluniando. Profetizou: maldito o homem que confia no homem. Nem ela achar o versículo, deixa aí nos comentários. Nem ela sabe. Amados, nós vamos também ouvir a nossa. Nem ela sabe de Bíblia, mas tem uma legião de fãs danada. Você vai lá no canal, quem está torcendo para Bispo Anati voltar a trazer vídeos? 150 joinha. Outro lá, Anati não deixa nós órfãos, nós precisamos das suas doutrinas. Tá bom, né? É legal. E se você já vai para o Instagram, lá você já tem até canal de meme dela, onde que eu encontrei isso aí, que estava dizendo que ela é a nova presidente do Brasil para acabar com a terra seca. Vamos lá. Nossa irmã Cristina, né, que teve essas visões com vocês, né, teve essa visão com vocês sobre o barquinho que ela vê, sempre que nós estamos orando por vocês na igreja lá, ou no monte, ela vê esse barco com os pedidos de vocês,
E nada melhor do que ela mesmo para falar. Acho que agora vai dar Vamos oportunidade para recebê-la outra. agora, e ela vai saudar vocês e contar. Ela vai dar a oportunidade para uma outra pessoa falar aqui. Ver. 7. Aí tem, claro, as profetizas. Essa pátria está entregue a homens corruptos. Né? Verdade, tá entregue a um corrupto. Mas não é Desde o trabalhador. até o fim, não tem mais jeito. Glória a Deus, essa semana que passou, foi tudo assim, Deus falando comigo na madrugada. O que ela viu bate com tudo isso, né? Como se ele fosse um homem bom e ele queria se justificar dizendo que deu muitas canetadas, né? E ele não se arrependia, ele queria livrar a própria pele dele lá no inferno, tentando justificar as suas obras. Eu sei que o objetivo do canal não é esse, é eu contar a experiência, e nos próximos vídeos eu vou contar umas experiências que eu tive. Se moveu a revisão da vida da Previdência, mas na maneira de a má administração da irmão, bate com o que o Senhor me pediu. Glória a Deus, essa semana que passou, foi tudo assim, Deus falando comigo na madrugada. O que ela viu bate com tudo isso, né? Uhum. A nossa pátria está entregue a homens corruptos, né? Pois é, está entregue, sempre esteve entregue, seja governo de direita, de esquerda, só procurar nos noticiários, corrupção de todo lado. Ah, não teve. Mas é claro que não teve. São todos santos imaculados Conceição. Sabe por que são todos santos? Porque depende do teu grau de fanatismo, de alienação, a pessoa é santa. Você não vê nenhum defeito. Você coloca as provas ali dos defeitos, você não enxerga. Essa é a realidade. Mas é óbvio que gente do meu tipo só vai ser o quê? Criticada. Porque a mentalidade do povo, do bostileiro, que eu já comentei muito aqui no meu canal, é essa. É ele contra nós, nós estamos certos, eles estão errados. Quando na realidade é tudo junto e misturado. A senhora Ana disse, a senhora não sabe o que é política? Procure o presidente do partido do Bolsonaro, do PL. O camarada já foi condenado e preso, Valdemar da Costa Neto. Foi preso. Estava no lado do PT na época. E depois, também com o Bolsonaro, já foi preso por estar com posse de arma ilegal. E na época foi por corrupção. Então é santo. E eu não quero nem falar aqui das coisas do Bolsonaro aqui, né? Que existe. Está sendo investigado aí por conta das joias lá e outras coisas mais. Mas no meu governo não teve corrupção. No meu governo não teve isso, não teve aquilo. Como que não teve corrupção? O ministro da não era educação? Da presbiteriana, foi tirado do cargo na época do governo Bolsonaro por conta do quê? Corrupção. Inclusive um outro, que era o amiguinho dele, o tal do Gilmar, que era da Assembleia de Deus. Não teve corrupção, vou colocar aqui a notícia, porque esse gado é assim, só gosto de falar do outro. Fala-se dos dois lados. Dos dois. Não tem nenhum que preste, não. Gilmar Santos e o ministro era da educação, se eu não me equivoco, do governo Bolsonaro. Olha aqui a notícia, tudo comprovado. Ele foi tirado do cargo, eu comentei aqui no canal, mas as pessoas têm memória curta. Aqui, Milton Ribeiro. Notícia de 22 de junho de 2022. Isso aqui tem que colocar, porque esse povo tem que aprender alguma coisa na vida. Se quiser, né? Mas evidência aí. Dois pastores no governo Bolsonaro. Aí, Bigodinho, ministro. Esse Milton Ribeiro, pastor da Presbiteriana. O pastor Gilmar da Assembleia. Operação Acesso Pago da Polícia Federal. A ação do órgão faz parte do inquérito que investiga esquema de tráfico de influência e corrupção para a liberação de recursos públicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. As prefeituras, mediado por pastores lobistas. Nós chamamos de lobo. Tá vendo? O lobista aqui é outro sentido. Que, em outras palavras, o que aconteceu? Eu te dou um dinheirinho aqui se você fizer isso. Mais ou menos isso que aconteceu. Além das prisões, a PF também cumpre mandado de busca e apreensão em endereço ligado a Ribeiro Santos e Arilton Moura, outro pastor, apontado como lobista no esquema. Ao todo, eram 13 mandados de busca e apreensão e 5
prisões em Goiás, São Paulo, Pará e Distrito Federal. E aí? O que aconteceu? Ah, não deu em nada, perseguição da mídia, sei lá o quê. Não, estava aqui comprovado. Ó, e tá escrito aqui, ó, são presos, tá? Foram presos aí. Os dois. Ex-ministros, pastor ligado a Bolsonaro. Eu não quero aqui estar passando pano para ele, jamais. E aí o grande problema, eu gosto do Bolsonaro. Você pode ter gostado do Bolsonaro, mas erro é erro. Você pode gostar do Lula, erro é erro. Ah, o Lula roubou um monte. E o Bolsonaro também, de certo... Não estou dizendo que ele roubou, mas estou dizendo que ele, digamos, favoreceu alguns camaradinhas. E não tem essa briga de direita e esquerda. E se Deus for justo, ele coloca eu, Nadir, todos que estão me assistindo aqui no fogo do inferno. E os demais piores, claro. Porque todos nós temos pecado. Ninguém é mais santo que seu ninguém. Ninguém é santo. É claro que a gente não comete esse tipo de erro, crime aí, perversos. Mas é só para a gente pensar um pouco. E sobre ela ter dito que os dois estão no inferno, isso é metáfora. Vamos levar como metáfora, como figura de linguagem, mais nada. Porque quem decide que vai para o fogo do inferno ou não vai é Deus. Aí eu ouvi a pessoa no fogo do inferno, a pessoa nem morreu, meu. Deus não vai fazer como nós pensamos, julgar pela aparência. Ele julga pela essência. Às vezes o bandidão é capaz de estar no céu e nós, os santões, estar no inferno. Eu não sei. Você sabe da sua salvação? Você está certo da sua salvação? A Nadir está certa da salvação dela, que já está vendo as coroas de ouro dela lá? Ela pode até ver, mas pode ser que quando morrer não tenha nada. E aí como é que fica? E se tiver alguma coisa, pode ser que nem para o céu vai. Como é que fica? Porque a gente tem que pensar. Eu não sei do porvir, espero estar num bom lugar. E luto para estar nesse bom lugar. Agora, o do porvir só compete a Deus. Com relação a mortes de famosos, se for para o inferno, não. Só quem sabe se for para o inferno ou para o céu são os que faleceram e o próprio Deus. Ninguém mais sabe. Tanto é verdade que na parábola do rico e do Lázaro, o rico queria avisar para os familiares dele que ele estava no inferno e que era para fazer outras coisas. Melhor dizendo, que era para ter outros tipos de conduta, para não ir para o inferno, como ajudar o próximo. Ele foi para o inferno porque não ajudou o mendigo que estava pedindo comida para ele, e necessitando, e ele é rico, podendo ajudar. O que o Senhor disse? Não há comunicabilidade. Não tem como se comunicar. Que eles lá acreditem nos meus profetas, os que pregam. Eu não vou permitir você ressuscitar ou você aparecer em sonho para avisar os teus familiares para não ir para o inferno. Que na concepção ali era o Hades. E o mendigo foi para o seio de Abraão. Então, se a gente analisar essa parábola como uma lição verdadeira, tanto aquele que já morreu não se comunica com aquele que está vivo, como aquele que está no inferno não se comunica com aquele que está no céu. Ainda que do inferno chegou a ver o mendigo no céu. Só para raciocinar um pouco. Isso nos mostra que ninguém sabe. Os familiares não sabiam se o familiar dele estava no céu ou no inferno. Pode ser que eu esteja errado. Não sou dono da razão. Mas eu procuro trazer fundamento bíblico para tal. E sobre visão, sonho, não estou dizendo que é mentirosa da parte dela. Pode ser que ela viu tudo mesmo. Mas às vezes o sonho é uma representação. Não quer dizer a literalidade. Não quer ser... Não é... Ou não será literal, se é que você me compreende. Pode ser apenas uma metáfora para discutir acerto.